Boa tarde, crianças. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Vamos à aula de hoje? Alguns lembretes. Pela agenda Edu, constatei que somente alguns alunos fizeram a atividade da aula anterior. Por isso, estou enviando novamente os sites para que vocês me façam as lições pedidas. Antes de começar a falar do grafite e da história do lápis, quero fazer com vocês alguns acordos. Primeiro, como assistir a videoaula. Pegue o caderno de projeto, lápis e borracha. Escreva a data do dia que você está assistindo ao videoaula. Você vai fazer anotações, tá bom? Segundo, comece a ver o vídeo com muita atenção. Terceiro, anote o que achar importante. Se precisar, volte o vídeo ou pause. Quarto, escreva as atividades propostas. Não esqueça que é através destas que elaboraremos o trabalho escrito. Quinto, quando for escrever a pesquisa no seu caderno, não precisa colocar o cabeçalho completo, só a data. Sexto e último, ao terminar, fotografe e envie para mim através da Agenda Edu. Algumas observações sobre como pesquisar. Comece a pesquisa nas obras de referência mais comuns: dicionários, enciclopédias, livros didáticos. Também podem usar livros sobre o assunto, filmes, revistas, vídeos e sites. Atenção! Ao usar a internet, tenham em consideração os seguintes aspectos. Confiabilidade do site. Ele deve começar com HTTPS, tá bom? Outro, o nome do autor dos textos deve estar escrito e ser uma pessoa entendida do assunto. Terceiro, tem que ter data dos dados apresentados, tá? Ver se foi atualizado, se não é uma coisa muito antiga. A ortografia do texto que você está consultando tem que ser correta, como também a gramática. Os textos têm que ter fácil entendimento para você. Depois, verifique as informações em outra fonte de pesquisa, tá bom? Por último, os artigos que você for consultar não podem ter opiniões pessoais, ou seja, eu acho. É assim que meu amigo falou. Tem que ser claro o assunto e os textos têm que ser bem escritos. Então, vamos a um dos assuntos da aula de hoje, o grafite. A palavra grafite é derivada do grego grafins, que significa escrever. O grafite, também chamado de grafita, é uma substância mineral escura. E aí, como é que foi descoberto esse grafite em pedra? O ano é 1554. Os portugueses chegaram no Brasil em 1500, só para você se situar. Lá na Inglaterra, um grupo de exploradores fez uma descoberta que teria o efeito de simplesmente revolucionar a forma de comunicação escrita. Era a descoberta da plumbagina. Olhem no mapa onde fica a Inglaterra. Vamos continuar. No seu início, a substância descoberta foi classificada
como uma forma de chumbo, plumbum em latim, pois ambas têm a cor cinza. Por isso, foi denominada de plumbagina, em latim, plomo. Não demoraria, pois, para que a plumbagina, que até então era utilizada de forma simplória por pastores para a marcação dos seus rebanhos, provar ser muito melhor para escrever e desenhar do que o duro chumbo metálico, e também mais prática do que a pena e a tinta. Seu uso se espalhou rapidamente. Nesse depósito, que foi lá descoberto perto da Inglaterra, o grafite era extremamente puro e sólido e podia ser facilmente cortado na forma de varetas. Este foi e segue sendo o único depósito de grande escala de grafite encontrado dessa forma sólida no mundo. Vamos continuar falando sobre o grafite. O grafite tem múltiplas e importantes aplicações industriais, embora seja mais popularmente conhecido por sua utilização como mina do lápis. Ele é frágil, requer um tipo de envoltório para sua proteção. No princípio, as varetas eram envolvidas por barbantes ou por couro de ovelha. Depois, o grafite passou a ser encaixilhado e colado dentro de pequenas ripas de madeira, cujo formato final era moldado manualmente. Em 1795, um francês descobriu o método de misturar a grafite pulverizada com a argila, formando uma mistura que logo era queimada. Variando a proporção de grafite e argila, você definia a dureza dele. Esse método já havia sido descoberto por um outro austríaco, em 1790, e continua até hoje. Atualmente, o grafite dos lápis são produzidos com uma mistura de grafite e argila, que permite que tenhamos em diversas graduações, do mais mole ao mais duro. Continuamos falando do grafite. A mistura de argila tratada. Essa argila é semelhante à usada na fabricação de cerâmica. Com o grafite moído, obtém-se uma massa que é prensada, cortada e secada. Após a secagem, no entanto, as minas são submetidas a um processo de queima em forno de alta temperatura para melhorar a resistência, passando posteriormente por uma etapa de tratamento com gordura. Agora você tem mais alguns exemplos de minas de grafite. Elas são fabricadas em 14 graduações. Tem o traço grosso, traço médio, traço fino. Você conhece alguns deles, né? Para escrever, em geral, são usadas graduações semelhantes a B ou HB, conhecidas como número 2. Resumindo, o grafite é uma rocha triturada, transforma-se em pó. Em seguida, acrescenta-se argila, uma espécie de barro. Esta mistura é prensada, apertada,
e colocada em moldes que formam varetas igual você conhece nos lápis. Em seguida, são cortadas do tamanho dos lápis. Vamos lembrar um pouquinho. Em projeto, para desenvolvermos o tema, temos de pesquisar, ler sobre o assunto, fazer anotações e aí escrever e colocar as imagens. Foi assim que eu fiz. Se cada um enviar as suas pesquisas, montamos juntos os textos. Tudo bem? Portanto, assistam os vídeos indicados sobre a fabricação do lápis e escrevam notas no seu caderno e me enviem. Vamos, você está com o seu caderno aí. Anotem o que eu vou pedir. Copiar no seu caderno as informações dos sites 5, 6, 7 e 8. Não esqueçam. Terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham ficado bastante atentos, providenciem as atividades e até a semana que vem. Um beijo para vocês e fiquem com saúde em casa. Tchau!